Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais uma edição do seu jornal Paraíba Feminina News, o Paraíba Feminina também no YouTube. Antes de continuar com esse vídeo, com a edição dessa semana, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de passar esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, compartilhar em suas redes sociais e dar aquele apoio básico que a gente tanto precisa. Pelo Apoia-se, apoia.se/Paraíba Feminina, você pode fazer doação de quanto você quiser, uma doação permanente, mensal. E pelo Pix, pbfeminina@gmail.com, para quando sobrar aquele dinheirinho, por menor que seja, você acha que não vai fazer falta para você, manda pra gente que a gente agradece demais. E essa semana a gente vai falar sobre o quê? Carnaval ainda não. Vamos falar sobre a estreia da nova novela das 8, novela Renascer. Na verdade é um remake. Essa novela passou entre 93 e 94. Eu era uma adolescente, não vou dizer quantos anos eu tinha para vocês não fazerem contas. Mas a primeira coisa, antes de tudo, é dizer o seguinte: lá naquela época, o meu crush era João Pedro. Eu era muito apaixonada por ele. Nessa versão atual, eu tô tendendo muito para José Inocêncio. Então, a conclusão que eu chego é que talvez a minha questão não sejam personagens, seja o Marcos Palmeira. Mas é isso, vamos dar continuidade e vamos falar do que interessa. Esse vídeo aqui, ele é específico, ele vai tratar nesta edição de um núcleo familiar muito específico. É o núcleo de Maria Santa. Então, para quem não está acompanhando a novela desde o início, para quem não assistiu ou esqueceu da primeira versão, eu vou trazer um resuminho bem básico, tá bom? Numa roda de bois, José Inocêncio vê Maria Santa dançando e eles se apaixonam perdidamente a partir daquele segundo. Mas antes disso, Maria Santa teve que pelejar muito para que o pai dela deixasse ela participar. Ela teve que cobrir as pernas, ela teve que amarrar os peitos, um drama. Quando o pai boi vê o climinha entre José Inocêncio e Maria Santa, ele surta, ele espanca a filha, ele chicoteia. José Inocêncio até tenta uma aproximação, trazer, ele diz que quer namorar com ela, quer um compromisso sério, mas o pai não quer saber disso. Esse drama, do pai não aceitar o namoro da filha, ele é muito comum nas grandes histórias de amor, mas esse vídeo aqui, ele não é sobre isso. Quando passou a primeira versão, eu não sei se foi uma questão de roteiro ou foi a minha própria percepção, como eu falei, eu era adolescente, e eu não entendi naquela época certas nuances do que estavam acontecendo naquele núcleo familiar de Maria Santa. E aí, nessa versão de agora, ficou muito clara uma questão muito grave, muito urgente, muito complexa, que se chama abuso sexual infantil. A novela não deixa claro se as filhas são menores de idade ou não. Então, não vamos falar de abuso sexual infantil por hora. Vamos falar só de abuso sexual dentro da família. A gente não vê Marianinha, a gente não vê a irmã mais velha de Maria Santa, mas ela está lá onipresente. Especialmente, por conta das lembranças, das conversas e dos pensamentos da mãe, Dona Quitéria. E aí a gente sabe do contexto básico, Marianinha ficou grávida e foi expulsa de casa pelo pai, que não aceitou essa vergonha. E o que fica muito explícito, e que na primeira versão não ficou, só lá pro final da novela que a gente sabe foi o que aconteceu, é que quem causou isso tudo, quem causou a gravidez, quem engravidou a filha, foi o próprio pai. E ele colocou a filha para fora. No capítulo de sexta-feira agora, dia 27 de janeiro, tem um diálogo muito interessante entre Dona Quitéria e Dona Nena. E Dona Quitéria se convence, sim, que ela precisa conversar com a filha, precisa explicar a ela as coisas do mundo, as coisas da vida, mas ela não sabe como fazer isso. Ela até tenta um diálogo, mas ela se convence que ela não vai conseguir conversar sobre isso com a filha de uma forma clara. A própria Maria Santa, ela não entende absolutamente nada. Inclusive, ela acha que está grávida porque deu um beijo. Por quê? Porque ela não sabe, ela não entende, ninguém nunca conversou com ela sobre isso. Tudo que envolve sexualidade, gravidez e esse tipo de coisa foi ocultado dela. E quando ela ouve falar sobre isso, é sempre de uma forma muito horrível, como se um crime estivesse sendo cometido. E que o melhor é que não se toque no assunto. Depois dessa introdução toda, a gente dá para concluir que aquela família, aquele núcleo familiar, ele está inserido no que eu chamo de Santíssima Trindade da tradicional família brasileira, que é o quê? Um pai abusivo e violento,
uma mulher extremamente submissa, meninas que estão em situação de vulnerabilidade e sem qualquer tipo de acesso à informação ou à educação. Como eu falei, a gente não sabe que idade elas têm, mas fica bem nítido que Maria Santa não frequenta a escola. Isso tudo é muito suco de Brasil, não é mesmo, minha gente? Ah, Tati, mas a gente tá falando de uma novela, teledramaturgia, tem todo um componente dramático para fazer. Não, a gente não tá falando de ficção, estamos falando de realidade, e uma realidade muito cruel. Deixa eu trazer um dado para vocês. Em 2020, a cada hora, 5 crianças ou adolescentes foram vítimas de violência sexual no Brasil. Isso é muito para você? Para mim é. Mais de 60% desses crimes, desses abusos aconteceram dentro de casa. E 83% desses criminosos eram ou pai, ou irmão, ou amigo, ou algum parente, ou alguém muito próximo da família. Essa tragédia brasileira, ela é ocultada por um modelo de família extremamente conservador e tradicional, que coloca o pai como ser soberano e absoluto da família e que não cabe a qualquer outro membro trazer qualquer tipo de contestação. É um modelo de família em que o pai nunca deve ser questionado ou perguntado, ou muito menos criticado. Em modelos de família em que as mulheres, as mães, são colocadas em posições de submissão o tempo todo. E um modelo em que os filhos são obrigados a amar incondicionalmente seus pais e nunca questioná-los, independente do quão abusivos e violentos eles sejam. Eu poderia aqui entrar na questão dos péssimos modelos e péssimas influências que algumas denominações evangélicas impõem a seus fiéis. Mas aí seria um assunto para um outro vídeo. Eu não estou aqui falando sobre disciplina, sobre um lar harmonioso, nem sobre filhos que não respeitam os pais. Não é sobre isso. Falando aqui é sobre aquele contexto apresentado na novela. É sobre uma mãe que não conseguiu proteger as filhas, que não consegue se perdoar por isso, que não conseguiu sair daquela relação extremamente abusiva porque ela não tinha meios, ela não tinha informação, ela não tinha conhecimento. Principalmente, ela não tinha rede de apoio nenhuma. Ela ia fazer o quê? Eu vou aqui trazer um parênteses, porque essa novela, pelo menos essa primeira semana, trouxe muitos temas que podem e devem ser discutidos, devem ser trazidos para um debate atual. Mas esse vídeo hoje é sobre outra coisa. Vamos focar na necessidade que nossas crianças e adolescentes têm de ter uma educação sexual adequada. Pegando o exemplo lá de Dona Quitéria, é até desumano que a gente espere que uma mulher naquela situação, naquelas condições, tenha discernimento e tenha meios, e tenha palavras, e tenha vocabulário para conversar com a filha sobre isso. Ah, e quando a mãe não consegue, quando a mãe não tem meios, como é que faz? A gente faz na escola. É o ambiente mais adequado para se trazer o tema da educação sexual para crianças e adolescentes. Quando se conversa sobre educação sexual nas escolas, sabe o que é que acontece? Diminuição de gravidez na adolescência, diminuição no número de infecções sexualmente transmissíveis e diminuição no número de parceiros também. Quando a gente fala com crianças menores, o que é que elas aprendem? Elas aprendem que o corpinho delas deve ser respeitado, que tem determinados lugares que não se deve tocar, que não se deve mexer, que não é porque é seu pai, ou seu avô, ou seu tio, que você precisa aceitar aquilo que está acontecendo, que você pode sim chorar, reclamar e contar para alguém. Que não existe essa história de, é um segredo só nosso, não conte para sua mãe nem para o seu pai. É isso que as crianças pequenas aprendem. E lógico que a gente está falando aqui que cada linguagem é adaptada e adequada para a idade. Eu acho que eu nem precisava dizer isso, mas é bom que eu diga. Mas aí, o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que a gente tem uma bancada no Congresso extremamente conservadora, eu nem vou usar a palavra evangélica, extremamente conservadora, que está impedindo que as escolas abordem esses temas em suas aulas. E por quê? A quem interessa proibir que crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de conhecimento e informação? Quem é que está se beneficiando com isso? Eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês. Essa novela tá de parabéns, o roteiro tá perfeito. Como eu falei, tem várias situações que valem vários debates e eu acho que isso precisa ser feito.
Então é isso, até semana que vem. Não esqueçam de dar o like e curtir este canal.